Olá, você é do tipo que desiste facilmente? Normalmente as pessoas iniciam projetos e iniciam bem empolgadas, principalmente quando falamos de virada de ano, por exemplo. Todo final de ano as pessoas pensam em projetos para o ano que se inicia e elas se empolgam bastante ao fazer os planos, mas rapidamente ficam no meio do caminho, desistem, fracassam, deixam, abortam e não avançam naquilo que Deus tem para elas. Estamos falando já há alguns domingos sobre o jogo da vida. Trabalhamos duas temáticas e a temática de hoje, nesse jogo da vida, vence quem persevera. E há um texto da palavra de Deus que nos chama atenção para esse valor da perseverança. Não só para o valor da perseverança, mas o propósito da perseverança. Aonde isso termina? Olha o que diz Romanos capítulo 5, versos de 3 a 5. Diz assim a palavra de Deus: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Essa narrativa de Paulo fala para mim e para você sobre o valor da perseverança. Veja, a perseverança só tem sentido na tribulação. Não é difícil perseverar com a conta cheia de dinheiro sobrando. Não é difícil perseverar quando o casamento vai muito bem, graças a Deus. Não é difícil perseverar quando os filhos estão debaixo de obediência, de submissão aos pais. Não é difícil esperar quando tudo vai bem no trabalho, nos relacionamentos, no ministério. Mas é quando a tribulação vem que a perseverança se faz necessária. E é por isso que a Bíblia diz, devemos nos gloriar nas tribulações, entendendo que na tribulação o caráter de um homem é revelado. Na tribulação o seu caráter vem à tona. E é o caráter de um homem perseverante, de uma mulher perseverante, que define vitória no tempo de tribulação. O texto vai dizer aqui, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Quando se está em luta e somos aliançados com Deus, a luta não deve nos fazer recuar. A luta não deve nos levar a um pensamento de desistência, de recuo. Pelo contrário, é na luta que um soldado é forjado. É no campo de batalha que um soldado é forjado. As armas são testadas exatamente na guerra. Não faz sentido você acreditar no poder de uma arma se ela está numa prateleira, pendurada como um troféu. É no campo de batalha que esta arma é testada. E se há uma arma na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, chama-se perseverança. Esta é uma grande arma, porque a perseverança evoca fé, como temos já falado em outros momentos. É na medida em que eu persevero, é que eu defino o quanto creio em Deus, o quanto creio nas promessas de Deus, o quanto sou capaz de confiar na provisão de Deus e aí por diante. Estamos diante de uma realidade, e isto é muito comum, para uma sociedade que não consegue alcançar a maturidade da vida adulta. Talvez pareça uma contradição que eu vou dizer, porque na verdade todo mundo cresce, envelhece, torna-se adulto, mas há na verdade uma adolescência estendida. Homens de 40, 50 anos que agem como se fossem crianças ou adolescentes. E uma das coisas que marca a adolescência é exatamente essa incapacidade de um investimento numa situação e permanecer naquele investimento. Você deve ter filho ou conhece alguém que tem filho adolescente, pré-adolescente, essa fase da puberdade para diante, até a fase adulta. O menino quer espanhol, daqui a pouco ele não quer mais, ele quer inglês, ele larga o inglês e espanhol, ele quer basquete. Ele não sabe se assovia, se chupa cana, se anda de bicicleta, se dedica à natação, e você, como pai e mãe de adolescente, você se vê perdido. Porque a adolescência tem a ver com um período de descoberta, e mais do que comum esse tipo de situação que é particular dessa fase do desenvolvimento humano. Ele está tentando se descobrir, está se testando, está procurando, de repente, um caminho, uma direção, e esse processo de testagem faz parte. Mas quando nós chegamos ao ponto de nos tornarmos adultos, essas questões precisam estar bem resolvidas dentro de nós. Não podemos oscilar tanto quanto oscilamos na infância e na adolescência.
E de alguma forma, a personalidade do homem contemporâneo está mais tipicamente parecido ou aproximado ao padrão da adolescência. Por exemplo, somos extremamente intolerantes à frustração, algo que é próprio da adolescência. É muito comum o adolescente não tolerar a frustração, o não de um pai, a recusa de uma mãe. No entanto, se crescemos, precisamos aprender a tolerar a frustração, a luta, a dificuldade, a tribulação. Então, de certa forma, nos tornamos menos perseverantes, porque a nível de formação de identidade, caráter, de personalidade, parece que a nossa geração não cresceu tanto que precisava. Estou fazendo aqui uma análise bem global, é óbvio que isso tem questões que diferem no campo particular, de pessoa para pessoa, e não tome isso como uma verdade absoluta para todos, mas é um princípio que é norteador da nossa sociedade. O fato de que nós não iniciamos e perseveramos, apenas iniciamos, mas normalmente deixamos no meio do caminho. Investimos afeto, investimos dinheiro, investimos fé em alguns projetos, mas também rapidamente desinvestimos, de forma em que, não perseverando, jamais saberemos o que Deus tem para nós logo depois daquele processo. A palavra diz aqui que a perseverança, ela produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. Quando eu penso na tribulação, na perseverança e no caráter aprovado, me vem à mente a referência maior que eu tenho, que é Cristo. Quando, sobretudo, penso no Calvário, no antes e no depois do Calvário, mas sobretudo no momento da crucificação, ali se revela um homem de caráter aprovado. Um homem que, apesar da dor e até da morte, tinha uma esperança viva naquilo que o Pai havia prometido para ele. Por mais que ele tivesse sofrido um temporário desamparo, porque ele chega a dizer isto, né? Pai, por que me desamparaste? Ao mesmo tempo, ele tinha convicção do amparo de Deus. Esse desamparo momentâneo dizia respeito ao pecado da humanidade sobre ele, e o pai vira o rosto para aquela cena pesada demais. No entanto, o pai estava ali, e Cristo persevera, vai até o último suspiro de vida. E essa referência de um caráter aprovado tem a ver com perseverança. Só pessoas que perseveram podem aperfeiçoar o seu caráter, e esse caráter aprovado gera esperança. Em outras palavras, uma pessoa amadurecida, que já passou por muitas experiências e agregou experiências nesta bagagem de vida, naturalmente, no segundo desafio, numa segunda situação de adversidade, o coração dela está cheio de esperança. Ela diria para aquela adversidade: já passei por isso antes e o meu Deus agiu. Já superei isso em outro momento, pela fé. E ela começa então a trazer ao seu coração uma recuperação de uma memória, de uma vitória sobre aquela situação. Por isso, a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado e, como diz a palavra, uma esperança. Você desiste facilmente dos projetos que Deus tem para você e até mesmo dos projetos que você tem traçado para a sua vida? Quantas pessoas começam relacionamentos e abortam ao primeiro sinal de perigo ou ao primeiro desafio? Quantas pessoas iniciam uma carreira acadêmica ou mesmo profissional e ao primeiro desafio abandonam, deixam para lá um sonho que às vezes se perde e nem sempre pode ser recuperado em outro momento? Na verdade, quando nós iniciamos projetos, a garantia de que isso pode dar certo só está na perseverança. O pontapé inicial não é garantia de vitória. Estamos vendo um tempo em que agora na Copa do Mundo, por exemplo, estou vestindo aqui a camisa da Inglaterra. Eu entendo que faltou por muitos outros fatores, né, mas uma das questões é que a garantia da Inglaterra não estava no primeiro toque na bola, mas em todo o jogo. E era preciso perseverar, ter boa técnica e etc. Todos os fatores envolvendo um jogo de futebol. Mas o fato é que muitos acreditam que, tendo dado o primeiro pontapé, pronto, a vitória já está realizada ou conquistada, melhor dizendo. Isso é uma grande bobagem. O jogo só termina quando o juiz dá o apito final. E a vida está girando e tem um jogo da vida acontecendo que requer de mim e de você perseverança. O apito não tocou para dizer que é final de jogo. Tem muita luta pela frente. Então não abandone os projetos que você iniciou. Persista nos seus relacionamentos. Persista nos projetos profissionais
ou mesmo no campo dos estudos, persista na sua fé, no seu ministério, persista no seu casamento, na educação dos seus filhos, persista no tratamento de saúde que você está fazendo. Em outras palavras, não abra mão de perseverar, porque é na perseverança que ganhamos a partida. É na perseverança que o jogo pode ser sinônimo de vitória. Fora da perseverança, nem mesmo aprendizagem agregaremos à nossa vida, porque não dá para aprender na desistência. Aprendemos quando insistimos, quando vamos um pouquinho mais adiante, quando acreditamos um pouco além, quando somos capazes de perseverar. Se você desistir agora, talvez nunca saberá o sabor da vitória. Me lembro de um dado momento em que o Brasil jogando tomou um jogo no primeiro momento da partida, nos primeiros 15 minutos. Estava claro o abatimento no semblante dos jogadores, até do técnico. No entanto, deu a volta por cima. E eu sei que isso acontece corriqueiramente em muitos momentos, e às vezes uma situação de adversidade vem até nós e aquilo nos abate. E é óbvio que isso afeta as nossas emoções, afeta até mesmo a nossa fé. Mas é nessa hora que temos que provar que esta fé não foi forjada em qualquer lugar, foi forjada no Calvário, tem a ver com o sangue de Jesus derramado. E esse Deus que é por nós pode nos tornar vencedores. Mas o segredo? Perseverança. Não desista, não abra mão dos sonhos que Deus tem para você. Não desista, não abra mão dos projetos que você iniciou em Deus. Creia pela fé. Por mais que pareça impossível, nesse momento, tenho certeza que há muita coisa pela frente. E a vitória você só vai saber se você perseverar. Não desista. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.